Muito bem. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. Antes de começar essa pandemia, nós já estávamos começando a ter algumas dificuldades aqui na igreja. E eu sempre digo que esse é o melhor problema que uma igreja pode ter. Na realidade, era o único problema que uma igreja devia ter, que é problema de espaço. Não é? É uma maravilha quando você tem problema de espaço. E aí veio a pandemia e, obviamente, as coisas, nós sabemos como aconteceram. Estamos retornando aos poucos, né? E graças a Deus a frequência tem melhorado, mas vamos sempre manter os cuidados, tá certo, irmãos? Não vamos baixar a guarda nesse sentido. Ao final aqui, inclusive, a gente já vai, se Deus assim nos permitir, no mês que vem, lançar com mais ênfase a campanha de construção da nossa igreja. Eu vou até colocar aqui a fachada que foi escolhida e o nosso sonho, o nosso alvo, é de repente, ainda esse ano, a gente começar a nossa construção, se Deus assim nos permitir. Aí esse problema de espaço, temporariamente, quando for construído, vai estar resolvido. Até lá, nós vamos mantendo cuidado, né, dentro dos protocolos possíveis, para que a gente não se torne, né, a situação mais suscetível a um contágio, né, a um contato mais próximo. Tá certo, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo 8, eu vou ler do verso 31 até o versículo 38. Diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra, como já pedimos em oração, que Ele possa, nesta manhã, meus irmãos, falar comigo, com você, falar ao nosso coração. Rapidamente, é importante lembrarmos que esse capítulo 8, né, e nós já estamos há alguns domingos meditando nesse capítulo 8, nós vamos encontrar aqui o Senhor Jesus exercendo de forma plena o seu ministério. Começa com um encontro que ele tem com a mulher adúltera. A gente vai vendo nas palavras do Senhor Jesus, né, a ignorância, o pecado se tornando assim muito visível na vida daquelas pessoas, inclusive daqueles que se diziam religiosos naquela época, naquele tempo. Jesus se apresenta, portanto, como sendo a luz do mundo. Esse é um dado extremamente importante para todos nós. Todos nós necessitamos, né, de luz, todos nós necessitamos de um norte, né, de uma orientação na nossa vida. Imagine se o mundo também não precisa. Não é apenas na época de Cristo, em todas as épocas. Olhemos para os nossos dias. Será que a sociedade que nós vivemos precisa de iluminação, né? Precisa de norte, precisa de luz? Jesus então se coloca como sendo essa luz. Eu sempre tenho falado, quando aqui meditamos no Evangelho de João, não é a primeira vez que o Senhor Jesus fala isso. O próprio João Batista lá atrás já anunciava que o Senhor Jesus seria a luz do mundo, não ele, mostrando que historicamente esse sim é o verdadeiro momento do iluminismo,
o verdadeiro iluminismo na história da humanidade, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E está agindo plenamente no seu ministério. O contexto aqui é um contexto em que Jesus discursa, fala com discípulos, com pessoas que o seguiam, com fariseus, com saduceus, com escribas, homens da lei, pessoas que estavam ali, naquele instante, naquele momento, envolvidas nessas questões. Aqui, a partir do verso 31, ele dá sequência, então, às falas anteriores, quando inquirido, quando questionado, explicitando, inclusive, que alguns estavam buscando a Cristo de forma vã, de forma inútil. Infelizmente, essa é uma realidade que nós conseguimos constatar. Jesus, então, diz, olha, eu sou do céu, vocês são da terra. A ignorância daquelas pessoas em não perceber quem era Jesus, e ele expõe, inclusive, que a incredulidade daqueles homens, com certeza, haveria de levá-los à morte. E quando eu falo morte, eu estou falando da condenação eterna, eu estou falando da morte eterna. Então, para que a gente entenda o texto de hoje, se faz mistério nós partirmos desse princípio. Nós estamos, ou estávamos, no nosso caso, que já fomos convertidos por Cristo, mas o ser humano, de um modo geral, está condenado à morte eterna. Essa é a realidade da humanidade. Nós não iremos compreender de uma forma mais adequada as palavras do Senhor Jesus, ou até compreender de uma forma mais efetiva o significado do Evangelho se nós não partirmos desse princípio. Nós estávamos ou estamos, como seres humanos, condenados à morte eterna, porque nós somos pecadores. As irmãs ou os irmãos aqui que já trabalharam e trabalham com criança, que, por exemplo, já estudaram sobre aquele famoso livrinho Sem Palavras, lembra do livro Sem Palavras? Às vezes o pessoal botava pulseira, são estratégias evangelísticas, e aí você se utiliza ali de algumas cores. Os irmãos vão lembrar que praticamente no começo daquelas cores já se fala de pecado, já se fala da condenação, da necessidade que nós temos de sermos purificados pelo sangue de Cristo, que vai restaurar a nossa vida, que vai trazer a realidade do novo nascimento, que vai nos dar a esperança da vida eterna, a esperança de uma vida com Cristo, plena, eterna, maravilhosa. Mas antes disso acontecer, a realidade humana é a realidade da condenação. E, meus amados irmãos, essa condenação nos coloca sob a seguinte situação, o seguinte status, vamos dizer assim: nós somos escravos, escravos dos nossos vícios, escravo do nosso pecado, escravo dessa natureza caída e corrompida, herdada dos nossos pais. O salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. A palavra do Senhor diz, todos pecaram, todos, sem exceção. Não há nessa história uma única exceção. O único ser humano depois de Adão que nasce sem pecado é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora dele, todos pecaram. Todos estão condenados pela natureza pecaminosa. Nós somos pecadores antes mesmo de pecarmos, porque essa é a nossa natureza. Assim nós somos criados. De modo que nós estamos numa situação de escravidão. Escravidão, sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós não somos capazes de produzir essa libertação. Um texto que vai, de alguma maneira, falar e lançar luz sobre isso. Esse texto vai falar também, é um dos pontos, inclusive, da meditação de hoje, é Isaías 59, mostrando claramente que a nossa justiça, a justiça que nós produzimos não é suficiente. Não é suficiente. Nós não conseguimos promover essa libertação. Mas eu diria que aqueles que começam a adquirir essa consciência a respeito de Deus, a respeito da verdade,
haverão de nutrir no seu coração um sonho de liberdade. Porque escravos é a nossa realidade, é o status que nós temos. Somos, todos nós, escravos do pecado. E como tal, nós almejamos, ou deveríamos almejar, deveríamos sonhar com essa liberdade. E esse texto vai falar sobre liberdade. O clássico aqui, o versículo mais conhecido desse bloco de versículos que eu li para os irmãos é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja que o texto fala de libertação. O texto fala da quebra, não é, dos grilhões, das amarras, da escravidão, dos vícios, da escravidão do pecado, dos vícios do pecado, das concupiscências do nosso corpo, dos desejos da nossa carne. Mas como esse sonho de realidade pode se materializar na minha vida e na sua vida? Como ele pode deixar de ser apenas um sonho? Um desejo remoto, não é? Algo que está talvez dentro da nossa mente. Como materializar essa liberdade da qual o texto fala? Eu começo olhando mais uma vez para esse versículo 32, que é o versículo talvez mais conhecido daqui. O texto diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meus amados irmãos, o sonho de liberdade na vida do ser humano se materializa através do conhecimento da verdade. Não existe outra forma de sermos libertos. Não existe outra forma de sermos desarraigados, né? Dessa prisão do pecado, dessa prisão da ignorância, dessa prisão daquilo que de fato nos afasta de Deus. O conhecimento da verdade é o conhecimento que vai nos libertar, é o conhecimento libertador. E que verdade é essa? A própria palavra de Deus diz, na verdade o próprio Senhor Jesus diz, quem é a verdade? O que é que o Senhor Jesus fala de si mesmo? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qual é a verdade que liberta? Cristo Jesus. Não existe liberdade possível da condenação eterna. Veja que a mensagem é objetiva, a mensagem é simples, mas é extremamente necessária para todos nós. Não existe a possibilidade de nos libertarmos da condenação eterna, da morte eterna, senão através de Cristo Jesus. E é isso que ele está comunicando àquelas pessoas. No dia em que vocês conhecerem a verdade, no dia em que vocês conhecerem a Cristo, no dia em que vocês conhecerem o Verbo que se fez carne, no dia em que Cristo tiver um encontro real e verdadeiro com vocês. Lembre-se que nós temos falado sobre isso. O Evangelho, a transformação de vida, a conversão, o novo nascimento, não é algo que fica apenas no campo das ideias, é um encontro pessoal com Cristo. Ora, os versos anteriores mostram claramente o Senhor Jesus falando com homens da lei, pessoas que tinham conhecimento, conheciam a Torá, conheciam os profetas, conheciam as Escrituras, a revelação de Deus ao Israel de Deus. Mas eles ainda não conseguiam compreender. Eles ainda não haviam sido transformados verdadeiramente pela mensagem do Evangelho, porque lhes faltava o encontro pessoal com a verdade, o encontro pessoal com o Senhor Jesus. A ação plena de Cristo na sua vida, no seu coração. O sonho de liberdade, ele se materializa quando nós conhecemos essa verdade. Essa verdade que, por exemplo, meus amados irmãos, ela nos liberta da ignorância. Vamos entender aqui a ignorância como a falta de um conhecimento da verdade, a distorção de algumas ideias. Quando o Senhor Jesus, veja, volte para o texto aí, é até interessante, quando o Senhor Jesus começa a falar, não é, aos judeus, aqueles homens, e diz assim: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, não é, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, aí ele vem, né, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Você vai ver aqui toda a arrogância daqueles judeus. Agora é uma arrogância que mostra uma falta de conhecimento impressionante. Primeiro, eles pensavam que a coisa para eles estava tudo resolvida porque eles eram descendentes de sangue de Abraão. Vamos continuar aqui na leitura. Responderam-lhe aqui, os judeus respondendo às falas e aquilo que o Senhor Jesus tinha colocado. Somos descendência de Abraão. Ora, meus amados irmãos, a palavra de Deus, de maneira muito clara, diz que a descendência de Abraão será chamada pela fé. Será reconhecida pela fé e não necessariamente pelo sangue. Nós, se temos a mesma fé do pai Abraão, somos descendentes de Abraão, sem sermos judeus, sem termos a descendência de sangue. A ignorância, mais uma vez, apresentada por eles. Veja, o Senhor Jesus está dizendo, conhecereis a verdade e vocês serão livres. Ora, nós somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Isso é verdade, irmãos? No conhecimento que nós temos da Bíblia, é verdade que os judeus nunca foram escravos. Moisés os libertou do Egito por capricho. Só para dar um exemplo clássico. Só para dar um exemplo talvez mais conhecido e mais clássico. Quem entra no Egito? O neto de Abraão. Veja, eles estão dizendo que são descendência de Abraão. Podem ser descendência de sangue, mas se não acredita no cordeiro, não é descendência de fato. Abraão, quando sobe no monte para sacrificar o seu filho Isaque, e que o seu filho Isaque diz assim, pai, onde está o cordeiro? Abraão diz assim, Deus proverá. Ele levanta o cutelo para matar o seu filho. Naquele momento, Deus segura na sua mão. Ele não executa aquele sacrifício. O que é que aparece? O que é que aparece, irmãos? Aparece o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro sacrificado na última praga do Egito, tendo o seu sangue aspergido nos umbrais das portas, para que a partir daquele sacrifício, através daquele sacrifício que apontava para Cristo, a verdadeira fé fosse construída. Abraão acreditou e isso lhe foi imputado como justiça. Ele acreditou na promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus, meus amados irmãos? A promessa de Deus, às vezes a gente não interpreta muito bem o Velho Testamento porque a gente não interpreta a partir de Cristo. Talvez essa seja a grande dificuldade dos judeus, até hoje. Se vocês pegarem a geografia bíblica, eu não vou me deter nisso, mas se você pegar a geografia bíblica, a peregrinação de Abraão, você vai ver que muitas vezes ele estava andando meio que em círculos. Entende a lógica? Ele estava ali, caminhando pela terra prometida. E a promessa é a promessa da terra prometida. E a promessa é a promessa da terra prometida, mas ele já está andando por ali. Geograficamente, humanamente falando, a coisa está muito próxima ali. Porque, na realidade, irmãos, a ideia de peregrinar, a ideia de ter uma esperança numa terra prometida, não se restringe apenas a essa vida. No meu entendimento, na minha compreensão, essa é a grande fé que Abraão expressa. Ali, toda a situação de peregrinação de Abraão, de Isaque, de Jacó, do povo de Israel liberto da mão lá de Faraó, peregrinando ainda durante 40 anos no deserto, é uma tipologia daquilo que é a nossa vida. Nós aqui somos peregrinos. Nós também estamos aqui como que rodando em círculos, mas com a fé, com a certeza e com a esperança no nosso coração de que um dia nós também chegaremos na terra prometida. Mas a terra prometida é a Jerusalém celestial, meus amados irmãos. A terra sem igual, onde a criação humana, a raça humana estará restaurada, onde desfrutaremos da presença de Deus, onde não precisaremos mais dos tipos, dos símbolos. Lembra da Santa Ceia? Nós aqui,
Participamos da ceia todos os meses, pelo menos uma vez. Há igrejas que fazem isso de 15 em 15 dias, há igrejas que fazem isso toda semana, todo momento de culto. Mas a instrução da palavra de Deus diz que um dia nós não vamos mais participar da ceia. Ela é um sacramento, é uma ordenança, é um meio de graça, fortalece a nossa fé, nos remete ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas o texto diz que haverá um dia que nós não haveremos mais de participar dessa ceia como nós participamos. Nós vamos beber do vinho novo. Nós vamos participar de uma ceia diferente, porque não é mais uma tipologia, não é mais um vislumbre, não é mais um espelho, não é mais algo que se assemelha. Nós vamos estar ceando, nós vamos estar participando do banquete na presença do próprio Deus, na presença daquele que deu a sua vida por nós, daquele que habitou entre nós, na presença de Cristo. Isso vai acontecer, meus amados irmãos, na terra prometida, na Jerusalém celestial. Nós precisamos conhecer a verdade para nos libertarmos da ignorância aqui apresentada na fala desses judeus. A verdade nos liberta da ignorância. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam compreender. Eles se achavam bons demais. Eles têm um disparate de dizer que eles nunca foram escravos. Ah, meus amados irmãos, o mínimo que nós conhecemos da história dos judeus, jamais um judeu poderia afirmar algo como esses homens estão afirmando aqui. A verdade nos liberta da ignorância. A verdade nos liberta, sabe de quê, meus amados irmãos? Daquilo que eu comecei iniciando a minha fala nessa manhã, do pecado. Veja, replicou Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo. Está aqui, versículo 34, é escravo de quem? Do pecado. Aí o cidadão, questionado por uma pessoa, diz, rapaz, pare de fumar, você vai ficar viciado no fumo. Aí diz assim, nada, essa história de viciar um fumo é conversa fiada. Eu fumo há 60 anos e nunca me viciei. Tem gente que entende a liberdade mais ou menos nessa perspectiva, sabia? Se deixa levar pelos vícios, se deixa levar pelos desejos, achando que está fazendo a coisa, vamos dizer assim, mais livre possível no mundo. Sempre que eu posso, eu trabalho nessa perspectiva. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade mesmo, é você não fazer o que você quer. Os irmãos conseguem entender a diferença, não? Quando eu digo não fazer o que quer, é frear o desejo do corpo. Eu estou com uma belíssima feijoada na minha frente. Eu estou morrendo de fome, mas eu sou livre para dizer eu não vou comer. Eu estou falando de questões do cotidiano, do dia a dia. Quem gosta de sanduíche aí? Quem é da minha turma, né? Do lanche, do salgado, do sanduíche, do refrigerante, da maionese, do ketchup, dessas coisas aí. Eu estou vendo lá na minha frente, estou morrendo de fome. Mas como eu sou livre, eu vou dizer assim, não. Somos nós, não é isso? Olha a nossa liberdade. A gente vive dizendo não, né? Para aquilo que a gente quer. Na realidade, o mundo vai nos enganando e tentando mostrar que livre, né, ter liberdade é fazer o que quer. Irmãos, fazer o que quer, fazer e cumprir os desejos do nosso corpo, não estou falando de poder aquisitivo de comprar, estou falando de desejos, sejam os mais primitivos, é a coisa mais fácil do mundo ou não? Eu quero ver você lutar contra o impulso, o desejo da sua mente. Eu quero ver você reconfigurar as ordens do seu cérebro, o cérebro pecaminoso, dizendo a ele, não, eu não vou fazer isso. Essa coisa é tão difícil, não é? Que nós, mesmo lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, em algumas situações da nossa vida, nós vamos escorregar e vamos pecar e vamos cair. Pode ter certeza disso. Mas com Cristo é diferente. Eu me valho mais uma vez das palavras de Agostinho.
Antes eu não podia não pecar. Depois de Cristo, eu posso não pecar. Porque eu conheci a verdade. E a verdade me liberta da escravidão do pecado. Eu ainda peco porque eu sou pecador. Eu ainda erro porque a minha natureza não foi plenamente restaurada. Mas hoje existe uma força que habita e que age na nossa vida. O Santo Espírito de Deus. É uma força poderosa. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Para o quê? Para serem minhas testemunhas. Como é que você testemunha? Pecando? Como é que você testemunha? Chafurdado na lama do pecado? Ou nós testemunhamos quando fazemos a coisa certa, mesmo quando todo mundo faz a coisa errada? Vocês pensam que é fácil remar contra a maré? Obviamente que todos nós sabemos que não é. Imagina aí os nossos adolescentes, os nossos jovens, inseridos numa cultura, dentro da academia, nas amizades, seja lá em que ambiente for, uma cultura que é 100% hostil ao Evangelho. E esses jovens sendo pressionados, sendo levados a fazer o que não deve, porque todo mundo faz o que não deve. Culturalmente, parece que isso já foi impregnado, não é? É como se tivesse implantado um chip na mente, porque parece que você não consegue agir diferente. É a banalização do pecado. Se torna comum. Eu costumo dizer que não existe hoje para um jovem nada mais revolucionário do que você se colocar contra essa cultura. Houve uma época que a revolução, vamos pensar aqui, década de 50, década de 60, é proibido proibir, não é? Revolução sexual, a pílula concepcional sendo descoberta, a liberdade finalmente chegou. Na realidade, a liberdade aí simbolizava na fala de muitos a capacidade de pecar, não é? De adquirir uma vida de libertinagem, de falta de compromisso, não é? E naquele momento, nesse período da história, o grande, vamos dizer assim, a grande ação revolucionária era lutar contra a ética judaica cristã, era lutar contra a tradicional família brasileira, alguma coisa nessas expressões que se consagraram, não é? Nos estudos, nos livros, nas falas de muitas pessoas. Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Lá atrás, um jovem que queria ser um grande revolucionário, criado na igreja, crente, ele diz assim, olha, eu vou quebrar todos os paradigmas. Eu estou namorando, já estou namorando aí há 6 meses, 8 meses, 1 ano. Eu vou ter relação sexual com meu namorado ou com minha namorada. Era uma quebra de paradigma. Hoje, 6 meses é uma eternidade. Eu estou falando de 6 meses para a turma mais velha, tá certo? Porque hoje não precisa nem estar namorando. Não tem nem a história de um dia, nem namorando precisa estar. Aí você imagina quem é o jovem revolucionário hoje. É o que diz assim, eu não vou fazer isso. Oh. É como se ele tivesse... Por quê, cara? Você está com problema de cabeça? Não, eu sou revolucionário. Eu vou remar contra a cultura. É fácil? É simples? Não. Mas quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta da escravidão do pecado. Você não precisa pecar. Você, nós não precisamos pecar, porque nós conhecemos a verdade, que é Cristo Jesus. Essa verdade nos libertou do pecado e o Espírito Santo de Deus age no nosso coração. Está difícil? Ore e peça a Deus forças para você não pecar. Busque uma vida santa. Busque fazer a coisa certa. O que nós não podemos é banalizar o erro. O que nós não podemos, e na sociedade que vivemos parece que essa é uma regra, né? O errado virou certo e o certo virou errado.
É uma regra de comportamento, uma regra hermenêutica. O que é certo, o que é errado, não é? Hoje, muitas vezes, quem comete um crime tem mais ajuda, não é? Está mais cercado de vários amparatos sociais do que aquela pessoa que age corretamente. Essa tem sido a sensação de muitas pessoas. As pessoas têm percebido isso. Essas são as realidades do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas, meus amados irmãos, o cristão não pode pensar dessa forma. Sabe por que nós não pensamos dessa forma? Porque Cristo nos libertou, porque nós sabemos qual é a verdade. Agora, se você não conhece a verdade, então você continua escravo do pecado. É por isso que eu digo, falta o conhecimento, falta o encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus na sua vida. Ore. Peça a Jesus para transformar o seu ser. Peça a Jesus para mudar a sua mente. Um outro ponto é que a liberdade, né, adquirida pelo sacrifício de Cristo, né, essa verdade ela vai nos libertar não apenas da ignorância, não apenas do pecado, mas da condenação eterna. Nenhuma condenação há para quem? O que é que diz a Bíblia? Nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que foram libertos pela verdade. Quem é a verdade? Cristo Jesus. Essa frase, essa expressão jamais pode ser usada fora desse contexto. Conhecereis a verdade, conhecereis a Cristo. E Cristo vos libertará da condenação eterna. E Cristo vos libertará da ignorância. E Cristo vos libertará do pecado. Hoje, eu e você, libertos pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, podemos dizer, eu não vou pecar. Eu quero resistir ao pecado. É atrativo, é prazeroso, é chamativo, mas eu não vou fazer isso. Eu vou remar contra a correnteza. Eu vou lutar quando todos os meus amigos, se é que a gente pode chamar de amigo, porque eu não entendo que alguém que leve você para um caminho longe de Cristo seja amigo. Amigo é quem leva você para perto de Cristo. Amigo é quem expõe para você as verdades de Deus. São colegas, são conhecidos, que em algum momento você trata de amigo. Será que a gente pode chamar de amigo alguém que, por exemplo, oferece um baseado, oferece uma carreira de cocaína para cheirar, oferece uma pedra de crack, oferece oportunidades para você extravasar todo o seu pecado e toda a promiscuidade que está no seu coração? Não, amigo, não é isso. Amigo é aquele que vai dizer assim, rapaz, não faz isso não. Tu vai quebrar a tua cara. Tu vai se dar mal. Eu conheço um caminho que é melhor. Mas esse caminho dá alegria. Será que dá alegria, irmãos? Será que dá alegria? É óbvio que dá alegria. Na realidade, dá muito mais alegria. Uma das grandes marcas do cristão é que ele é uma pessoa feliz, alegre, satisfeito, contente. Não é reclamão ou reclamona do mundo. Não. Talvez tenha pouco, mas está satisfeito com o pouco que tem. O apóstolo Paulo ensina isso, né? Eu soube ficar feliz no muito, soube ficar satisfeito no pouco, não importa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas eu queria que você olhasse para o verso 36, porque tem uma outra verdade nesse texto importante da gente tirar. O texto no verso 36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta, irmãos? Veja, o sonho de liberdade se materializa através do conhecimento da verdade. O sonho de liberdade se materializa através da ação de Jesus Cristo na nossa vida. Quem liberta é Cristo. Não sou eu que promovo a minha própria liberdade. Você não é protagonista. Essa minha fala já é uma fala remando contra a maré. Porque se você for estudar hoje pedagogia, por exemplo,
nos conceitos pedagógicos que imperam nos dias de hoje. Quem é o protagonista? O aluno. Se você for para a área comercial, por exemplo, do comércio, de vendas, quem é o protagonista? Quem é que tem sempre razão? Quem é o protagonista? É o cliente. Psicologia não é diferente. Sociedade do direito não é diferente. Eu quero dizer para os irmãos, olha, todo o arcabouço filosófico, pedagógico, que você possa defender que tenha esse viés, você assim o faça. Mas o que eu quero dizer para você é, do ponto de vista da nossa relação com Deus, nós não somos protagonistas. Quem liberta, veja, a liberdade não vai ser conquistada por mim e por você. Eu estou dizendo isso, sabe por quê, irmãos? Porque a gente está numa sociedade, a sociedade do direito é assim, olha, é uma sociedade do direito associada a uma visão marxista do mundo. A visão marxista, em linhas assim, bem objetivas aqui, bem simples, né? Bem resumidas, estabelece aquela ideia de divisão, de luta. Sempre tem classes lutando uma com a outra, não é? Então você vai ter branco lutando contra preto, preto lutando contra branco, rico lutando contra pobre, pobre lutando contra rico, homem lutando contra mulher, mulher lutando contra homem. Todo mundo que defende essa divisão na sociedade, vamos dizer assim, ela está consciente ou inconscientemente repercutindo uma visão, uma cosmovisão marxista, de divisão, de lutas de classe. É como se tudo tivesse em luta. E nessa visão de lutas e de lutas e de lutas, se estabelece a seguinte ideia, né? Sei lá, Leandro, olha, você está em luta. Então você, meu irmão, você precisa ser o protagonista da sua vida. E você precisa se libertar. Você precisa vencer o seu inimigo. Então vamos nos organizar. E como protagonistas, no ato revolucionário, vamos enfrentar tudo isso e vamos conquistar na marra a nossa libertação. Isso pode ser interessante numa perspectiva aí filosófica, uma perspectiva política. Mas o que eu quero dizer para vocês é, quando a gente chega na realidade salvação, relação Deus com homem, homem com Deus, nada disso existe. Nada disso existe. Você não vai conquistar a sua libertação. Você não vai produzir justiça suficiente na sua vida para você se livrar da condenação eterna. Você não tem essa competência, eu não tenho essa competência, eu não tenho esse poder. Eu não sou, no que diz respeito à minha salvação, protagonista de coisa nenhuma. Sabe o que é nenhuma? É nenhuma. Nenhuma. Nem pitaco eu dou, nem um pitacozinho. Oh Deus, não. Gente, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu vou seguir esse raciocínio simples. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O homem nasce espiritualmente morto. Morto se junta para a guerra. Morto dá os... Vamos lá, todos os mortos. Só se a gente for zumbi. É a luta dos mortos-vivos. É por isso que na cabeça de alguns, ciência, na verdade, nada mais é do que ficção científica. Isso pode ser interessante no The Walking Dead ou em outras séries mais. Mas na vida real a coisa não acontece assim não. Versículo 36. Se, condicionante, o Filho vos libertar, você vai ser livre. Vou repetir. Se o Filho vos libertar, você será livre. Na realidade, irmãos, o grande ato revolucionário, veja como é interessante isso. Como essa cosmovisão de sociedade dividida, de direito, marxismo, não tem absolutamente nada, mas absolutamente nada a ver com o Evangelho.
Porque o grande ato revolucionário na história da humanidade, sabe qual foi? Está em João capítulo 1, versículo 1 em diante. Deus, que é Deus independente da gente existir ou não, concorda com isso? Deus que é soberano, concorda com isso? Deus que não depende de mim e de você para viver, para existir, concorda comigo? Deus é autônomo, ele se rege pelas suas próprias leis, diferente da gente. As nossas leis, as leis de tempo, espaço, as leis da física, né? Da natureza, que nós estamos, vamos dizer assim, circunscritos a ela, não se aplica a Deus. Exemplo. Para Deus, um dia é como se fosse 1000, e 1000 como se fosse 1. Outro exemplo, Deus é onipresente. Você aprendeu que o mesmo corpo pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Você consegue se desdobrar, eu não estou falando metaforicamente, eu não estou falando do ponto de vista da poesia, porque metaforicamente a gente diz, não, eu me desdobrei. Não, você não se desdobrou. Você metaforicamente está usando a expressão para dizer que você se esforçou muito. Mas alguém aqui consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Na verdade, a única forma hoje que a gente tem de se desdobrar é aumentar o peso e aumentar o nosso volume e o tamanho. Porque fora disso ninguém se desdobra não. Deus está em todos os lugares. Ele se rege pelas nossas leis, nomos, lei, ele é autônomos. Ele se rege pelas suas próprias leis. Então veja, o grande ato revolucionário, eu queria que você prestasse atenção nisso, na história, é esse Deus, dono da prata e do ouro, o Senhor dos exércitos, aquele que nos criou do nada. Ele decidiu se tornar homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É um ato de humilhação, não é? Qual é a luta de classes que a gente está vendo aqui? Nenhuma. O que a gente está vendo é um Deus que se fez carne. O que a gente está vendo é um Deus que manda o seu único filho morrer por nós pecadores, miseráveis, homens maus, violentos, estupradores, pedófilos, corruptos e toda sorte de coisa ruim que você possa acrescentar a essa lista. Deus ama a mim e a você de uma forma tão profunda que Ele se faz homem. A sua justiça tem que ser satisfeita. O seu filho é entregue, ou se entrega na cruz do Calvário. Sofre terrivelmente. A humilhação, a dor no corpo, a coroa de espinhos postas sobre a sua cabeça, talvez resume e reflita muito bem isso. A coroa é a humilhação daquele que dizia que era rei, que agora zombam dele, mas é de espinhos, mostrando e refletindo todo o sofrimento. O sangue escorre do seu corpo. Ele é pendurado no madeiro, uma morte terrível, uma morte por asfixia, uma morte de sofrimento. E, meus amados irmãos, por que o Senhor Jesus fez isso? Por que Deus fez isso? Porque nesse ato revolucionário, Ele decidiu se entregar por mim e por você. É obra de Deus. É o sacrifício do Filho de Deus, é a entrega de Cristo, é o Senhor Jesus pagando o preço que nós deveríamos pagar. Nós não somos protagonistas de coisa nenhuma. O que nós precisamos fazer hoje é agradecer hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida, é agradecer ao Senhor, porque um dia Ele nos amou de tal maneira que mandou o seu único Filho morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Se o Senhor Jesus não libertar, nós não seremos livres. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor. A sua vida é do Senhor Jesus. É Ele quem nos liberta. É Ele quem transforma o nosso ser. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário. Foi Ele quem derramou o seu precioso sangue. E através de Cristo Jesus,
que a libertação se efetiva, se concretiza na nossa vida, e eu caminho para finalizar, chamando a sua atenção de volta ao versículo 31. Porque esse sonho de liberdade se materializa não apenas pela ação do Senhor Jesus, nos libertando. Esse sonho de liberdade se materializa, meus amados irmãos, não apenas quando nós conhecemos a verdade, mas esse sonho de liberdade se materializa quando nós perseveramos. Aqui nós estamos diante da perseverança dos santos. Olha o que diz o verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele disse para quem? Para os judeus que haviam crido. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Pastor, como é que a gente sabe quem é livre, quem não é livre, quem é crente, quem é discípulo, quem é salvo, quem não é salvo? D.A. Carson, comentando esse texto, ele diz assim, me permita ler aqui. Mas Jesus agora apresenta exatamente aquilo que separa a fé falsa da verdadeira fé. Discípulos instáveis de discípulos genuínos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí ele completa o comentário nessa parte dizendo, a perseverança é a marca da verdadeira fé, dos verdadeiros discípulos. Quem são os verdadeiros discípulos? Os que perseveram. Persevera em quê? Está aí o texto dizendo, na palavra. No verbo, na verdade, na revelação de Deus. J.C. Ryle, também comentando isso, diz assim, e eu achei muito interessante essa abordagem dele. Ele diz assim, devemos lembrar que começar é uma atitude simples e continuar é bem diferente. Eu me lembrei de alguns coaches, né, dessa turma, que tem até um sentido, não estou nem aqui, não é nenhum uso pejorativo na minha crítica, na minha fala. Mas o pessoal diz, olha, o importante é começar, não é? Dê o primeiro passo. É obviamente que nada vai para frente se a gente não der o primeiro passo. Você vai subir numa escada que tem 50 degraus, você tem que subir o primeiro degrau. Isso é óbvio, isso é lógico. Mas nós não podemos focar apenas no começo. É por isso, talvez, que a gente esteja vivenciando uma sociedade em que parece que cada vez mais as pessoas começam e não terminam. Começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina. Tem gente que começou 1000 cursos e não terminou nenhum curso. Tem gente que começou 1000 projetos e não terminou nenhum projeto. Porque nos falta, e eu vou me incluir nessa turma, eu não sou melhor do que ninguém não. Nos falta o quê? Perseverança. Aí J.C. Ryle diz, olha, começar é uma atitude simples, continuar é bem diferente. Perseverança contínua em fazer o bem, preste atenção nisso. Perseverança contínua, não é contígua, é contínua em fazer o bem, é a única evidência segura que recebemos a graça. Como conhecemos o verdadeiro discípulo? Pelas suas ações. Como conhecemos o tipo da árvore? Pelo fruto que ela produz. Quais são os frutos que nós produzimos? O fruto da perseverança. Perseverança na verdade, na palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu tenho vários colegas que foram colegas de ministério, até professores meus, que em algum momento na caminhada, na jornada, abandonaram a palavra. Abandonaram a verdade de Deus. Talvez trocaram a palavra por outros manuais filosóficos da moda, da época. Politicamente corretos, talvez, não sei. E essas pessoas simplesmente se afastaram de Deus. Existem alguns que foram ao extremo mesmo. Eu, inclusive, os considero apóstatas. Apostataram da fé mesmo. Porque eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. Mesmo que um anjo desça dos céus e vos pregue
um outro evangelho que é diferente desse. Que ele seja maldição no meio de vocês, anátema, amaldiçoado. Esse anjo não vai ser um anjo de luz, não. Vai ser um anjo caído. As pessoas que distorcem a palavra, elas não são servos de Deus, elas não estão servindo a Deus. Porque o primeiro que distorceu a palavra que nós temos contato na sua relação com o ser humano foi quem? Satanás. Não foi assim com Eva? E com o segundo, não apenas com o primeiro Adão, mas com o segundo Adão. Lembra da tentação de Cristo? Satanás usou o que para tentar a Cristo? Usou isso aqui, ó. Está escrito. Está escrito. Joga que os anjos mandará os seus anjos. O que é fantástico na tentação de Cristo, diferente do primeiro Adão que cedeu, que caiu, é que ele diz assim, mas também está escrito. Mas também está escrito. O verdadeiro discípulo, ele persevera aqui, ó, na Bíblia, na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Está na dúvida? Está aqui o farol. Não sabe o rumo que tomar? Está aqui a bússola. Agora você precisa abrir e ler. Não é naquele estilo profetada, né? Ou umas revelações fajutas. Fecha o olho. E Judas foi e enforcou-se. Não. Não está bom. Fecha o olho. Vai tu e faz o mesmo. Não. Alguma coisa está errada. Fecha o olho de novo. O que tendes de fazer, faz-o depressa. Não, tem alguma coisa errada. Não é com esse tipo de profetada. É abrindo, estudando, meditando, orando. Que Deus nos abençoe. Amém.